Tem clube turco de olho no zagueiro Nino. E será que o Cristiano pode deixar o Fluminense em 2023? Ele que não agradou ninguém desde que chegou. E Reinaldo no Grêmio. Realmente o lateral esquerdo ex-São Paulo acertou com o Grêmio? Ele que seria a primeira opção para reforçar o Fluminense no ano que vem? Enfim, tudo isso e muito mais aqui neste vídeo, e eu te convido a já se inscrever no canal. Se você ainda não conhece aqui o canal do Leste, está chegando hoje, seja muito bem-vindo aqui todos os dias. Eu estou para deixar você, torcedor tricolor, muito bem informado sobre tudo que acontece no clube. A sua principal fonte de informação sobre o Fluminense é aqui no canal do Leste, então seja muito bem-vindo e deixa o like também no canal, muito importante para que cada vez mais e mais tricolores possam fazer parte aqui da família Leste. Eu conto muito com a ajuda de vocês, não deixem de fazer isso que é muito importante. Nesse vídeo aqui, como eu citei para vocês já, 3 assuntos de muita importância. O zagueiro Nino, novamente sendo especulado lá no futebol europeu. Mas antes, eu vou falar da situação do Cristiano, porque ontem o portal Netflu trouxe uma informação de que ele não faz mais parte dos planos da comissão técnica para a próxima temporada. E depois, o Gabriel Amaral lá no Raiz Tricolor trouxe algumas atualizações, mais alguns detalhes sobre como internamente o Fluminense está enxergando esse jogador. E caso com algumas informações que eu tive sobre o Cristiano há algum tempo. Já no meio da temporada, quando ele começou a não ter mais sequência no time, depois que o Diniz chegou, na verdade. E ele sempre teve essa dúvida ali na lateral, tanto que improvisou vários jogadores ali. Então, assim, o que eu posso dizer é que a minha versão do que eu já ouvi sobre o Cristiano bate mais ou menos ali com o que o Gabriel apresentou. Ele falou o seguinte, que na visão da comissão técnica falta intensidade para o Cristiano. É um jogador que fisicamente ainda não está no nível dos demais, não consegue entregar o que outros jogadores entregam. Só que eu vou além disso aí, é uma questão técnica também. Diante das opções, quando o Diniz chegou, ele tinha ali o Cristiano e tinha o Pineda. Dos dois, ele sempre acreditou que o Cristiano tinha mais potencial, mas daí não significa absolutamente nada, porque a comparação é com o Pineda, né? Então, assim, não quer dizer grandes coisas. A questão é que ele... É claro que essa questão física deve ter influenciado também, essa questão de intensidade, até porque o sistema do Diniz exige muita intensidade, mas é uma questão técnica também. Tecnicamente é um jogador que não entrega. Então ele não está à altura do que hoje é exigido no Fluminense. Ele não está à altura de ser titular do Fluminense numa temporada. Né? Só que ele tem contrato com o clube. Ele assinou por 3 anos. Pois é. E foi o maior investimento do Fluminense nessa janela de transferência. Simplesmente 9 milhões de reais. Agora, com a queda do euro, vai cair para 7 milhões e pouco, talvez. Então, é claro que o clube não vai se desfazer do jogador de qualquer maneira, mas se chegar uma proposta, é claro que o Fluminense vai ouvir de empréstimo, algo nesse sentido. Só que aí você vai ter que buscar obrigatoriamente, aí não tem dúvida, acho que se hoje paira uma dúvida da comissão técnica, no caso do Diniz, né, que ele já estava certo que queria o Reinaldo, depois surgiu o Alexander e aí ele parou para pensar, pô, o Alexander pode ser o cara. Mas aí você perdeu o Cristiano, você perde inclusive o reserva. E aí tem o Marcos Pedro que ele não foi testado ainda no profissional. Então, assim, se há esse entendimento, de fato, que o Cristiano não tem condições de estar no elenco para o ano que vem, aí, amigo, você tem que correr de qualquer jeito. Aí torna-se obrigatória a contratação de um lateral. Se o Reinaldo for para o Grêmio, é menos uma opção. E aí o clube vai ter que partir para o mercado sul-americano. Muita gente falando do Suaço, né, o jogador lá do Colo-Colo, que eu confesso não vi muitos jogos, mas ontem na live, aliás, na live de sexta, falaram demais sobre esse jogador. Tem o Felipe Jonathan aqui, tem o Jorge, que a gente não sabe em que condições está o Jorge, o Fluminense que já tentou a contratação dele, a gente não sabe hoje como está esse jogador, fisicamente, enfim, tecnicamente também, não tem jogado tanto. Enfim, é um problema, né? Se realmente... Bom, na verdade, na real, a gente não quer contar com o Cristiano, né? Porque, para mim, já está provado que ele não tem condições de ser titular do Fluminense. E jogador limitado, quando é opção, ele pode entrar e aí pode complicar algumas partidas. Enfim, vamos aguardar para ver o que vai acontecer.
e a gente vai seguir na apuração. Ainda hoje eu vou trazer mais informações em relação a essa questão de contratações, de como deve ser a próxima semana, tá? Estou apurando alguns detalhes e eu vou trazer aqui para vocês ainda hoje. Vou falar agora sobre essa situação do Reinaldo, já que a gente está falando de lateral esquerdo. Ontem, na sexta, na verdade, todo mundo já dando como certo, Reinaldo acertou com o Grêmio, Reinaldo fechou com o Grêmio, é jogador do Grêmio, enfim, não é bem assim, pelo menos na palavra do empresário do jogador. O Saudações Tricolores falou com o empresário do Reinaldo, conseguiu uma entrevista com ele. Ele disse o seguinte: é tudo mentira no momento sobre o acerto com o Grêmio. Temos ainda que assinar a rescisão com o São Paulo, que ainda não aconteceu. Não é justo nem correto estarmos conversando com qualquer equipe sem nos resolvermos com a equipe que o atleta ainda está vinculado. Não há ainda qualquer definição sobre o futuro dele. Há eleições em vários clubes que ainda vão acontecer e muitas situações podem mudar. Estamos ainda muito longe de qualquer definição. Foi o que disse o empresário do Reinaldo. Bom, tem só um detalhe. Eu confesso que não levo muita fé, né? Palavra de empresário nem sempre é a realidade, por diversos motivos. Que não há conversas, ele conversou com o Fluminense, inclusive enquanto o Reinaldo estava jogando no São Paulo. Não vou dizer que foi uma negociação, mas o Fluminense fez a sondagem, fez uma abordagem inicial e rolou a conversa. Então como é que você não vai conversar? O Reinaldo não tem, só falta lá ser na rescisão, mas não tem vínculo com o São Paulo mais, pelo amor de Deus. Isso faz o menor sentido, só sendo muito inocente para cair nisso. Agora, pode ser que realmente não esteja nada acertado, pode ser que não esteja nada firmado, mas alguma coisa tem, né? Evidentemente. Então, eu sei que muita gente não concorda com a chegada do Reinaldo, mas se o Fluminense quer o Reinaldo, vai ter que se apressar, porque senão vai acabar perdendo mais uma opção aí. Não estou julgando aqui agora, tá? Se deve vir, se não deve vir. Já falamos algumas vezes aqui sobre a questão do Reinaldo, de custo-benefício, de ser muito caro, enfim. Se o Fluminense realmente quiser esse jogador, vai ter que se apressar. E a gente, evidentemente, vai ficar atento por aqui. E o outro assunto aqui neste vídeo é que o Nino está sendo novamente especulado na Turquia. Aqui na tela para vocês é um portal de notícias lá da Turquia, que fala aqui, traduzindo aqui, o Galatasaray gostaria de substituir o Victor Nilsson, que é um dinamarquês, um zagueiro dinamarquês, pelo Nino. Aliás, xará aqui, inclusive com C, né? O nome de Victor dinamarquês não é muito comum. Ele que joga pelo Fluminense caso o Victor deixe o Galatasaray, que é um dos principais jogadores lá, e aí o Galatasaray poderia vir novamente, para cima para tentar contratar o Nino. A gente lembra que o Galatasaray teve uma época que especulou a contratação do Nino, na época em que acabou indo o Gustavo Henrique, né? O Jorge Jesus estava de olho no Nino, queria o Nino, mas o Fluminense pediu cerca de 8 milhões de euros, acharam muito e foram no Flamengo e levaram o Gustavo Henrique. Aí depois levaram o Arão também, ou vice-versa, não sei qual a ordem que foi agora, acho que o Arão foi até primeiro, mas enfim. E aí o Nino saiu, depois teve uma nova proposta aí, uma outra proposta do Tigres, lá do México, também não foi. E a gente lembra que o Fluminense queria vender o Nino, porque também precisava. Só que a negociação não deu certo devido à questão lá da divisão dos direitos que tem com o Criciúma. E aí o Nino acabou ficando, se tornou capitão do time e, enfim, né, como já há muito tempo é titular absoluto da equipe. Então é só um interesse, não é nem uma sondagem, né, é só uma manifestação, se perdermos esse jogador, a possibilidade de ir no Nino é real. Então o jogador que já foi especulado lá. Vamos aguardar para ver se o Victor Nilsson vai disputar a Copa do Mundo, se ele vai deixar ou não o Galatasaray, mas já é uma situação para a gente ficar de olho aí, porque a gente tem uma janela inteira pela frente aí até o final da temporada. Beleza, galera? E aliás, assim, muita gente critica o Nino, mete o pau no Nino, coisa que eu não consigo entender. Eu acho o Nino um grande jogador, um jogador que não foi formado pelo clube, mas chegou sem ninguém conhecer o Nino, e eu acho que hoje é capitão do time. Por mais que o pessoal fale dessa questão dele não ser o cara ideal para ser capitão, mas é um cara muito importante, extremamente qualificado e, evidentemente, se saísse, iria fazer muita falta, na minha opinião. É isso, galera, mas eu quero ver vocês, deixem aí no comentário, fiquem à vontade aí, se inscreva aqui no canal, é muito importante, tá? Verifique se você está inscrito, se está inscrito, ative as notificações e deixe o like no vídeo se você gostou. Tamo junto, vamos que vamos!